Leitura do dia. Leitura do livro do Gênesis. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dera filhos. Mas tendo uma escrava egípcia chamada Agar, Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Une-te, pois, a minha escrava, para ver se por ela posso ter filhos. Abrão atendeu ao pedido de Sarai. Depois de Abrão ter morado 10 anos em Canaã, Sarai, sua esposa, tomou sua escrava egípcia Agar, e deu-a como mulher ao seu marido Abrão. Abrão uniu-se a Agar e ela concebeu. Percebendo-se grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Sarai disse a Abrão: Tu és responsável pela injúria que estou sofrendo. Fui eu mesma que coloquei minha escrava em teus braços. E ela apenas ficou grávida. Pôs-se a desprezar-me. O Senhor será juiz entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: Olha, a escrava é tua. Faze dela o que bem estenderes. E Sarai maltratou-a tanto que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vás? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para tua senhora e sê submissa a ela. E acrescentou: Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: Olha, estás grávida e darás à luz um filho, e o chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz o filho de Abrão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavras do Santo Padre. 2 grandes apóstolos do Evangelho e 2 colunas angulares da Igreja, Pedro e Paulo. Hoje celebramos a sua festa. Observemos de perto estas 2 testemunhas da fé. No centro da sua história, não está a própria destreza, no centro está o encontro com Cristo que lhes mudou a vida. Fizeram a experiência de um amor que os curou e libertou, e por isso, tornaram-se apóstolos e ministros de libertação para os outros. Pedro e Paulo são livres unicamente porque foram libertados. Detenhamo-nos neste ponto central. Pedro, o pescador da Galileia, foi libertado em primeiro lugar da sensação de ser inadequado e da amargura de ter falido, e isso verificou-se graças ao amor incondicional de Jesus. Também o apóstolo Paulo experimentou a libertação por obra de Cristo. Foi libertado da escravidão mais opressiva, a de si mesmo, e de Saulo, nome do primeiro rei de Israel. Tornou-se Paulo, que significa pequeno. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja olha para estes 2 gigantes da fé e vê 2 apóstolos que libertaram a força do Evangelho no mundo, só porque antes foram libertados pelo encontro com Cristo. São Pedro apóstolo, padroeiro da cidade de Roma. Seu nome era Simão e foi Jesus quem o chamou Pedro. Natural de Betsaida, vivia em Cafarnaum e era pescador no lago de Tiberíades.
O mestre o convidou a segui-lo juntamente com seu irmão André. Com Tiago e João, testemunharam alguns acontecimentos importantes: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, a agonia no Horto das Oliveiras. Caminhando ao lado do Messias, Pedro emerge como um homem simples, irrequieto e às vezes até impulsivo. Vez por outra, fala e age em nome dos apóstolos. Não hesita em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre a sua pregação ou parábolas, como também o interroga sobre várias questões. Foi o primeiro a responder ao Mestre, diante da pergunta aos discípulos: também vocês querem ir embora? O Mestre fez esta pergunta depois de falar na sinagoga de Cafarnaum, suscitando transtorno entre os discípulos. De fato, muitos deles, daquele momento em diante, decidiram não segui-lo mais. Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus. A confissão de Pedro. Em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta aos seus: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro afirma: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus lhe disse: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eis o encargo que Pedro recebeu: governar a igreja. Os evangelhos revelam que Jesus quis confiar a sua igreja a um pescador instintivo e com pouca instrução, que às vezes não sabia ver a vontade de Deus. Ele protestou quando Jesus falou sobre a sua paixão. Não queria que Jesus lhe lavasse os pés na última ceia, por ser um gesto tão humilde por parte do Mestre. Negou, por 3 vezes, conhecer Jesus depois de ser capturado. No entanto, os apóstolos reconhecem a função que Jesus lhe confiou e ele toma diversas iniciativas. Na manhã de Páscoa, informado por Maria Madalena que o corpo do Mestre tinha desaparecido do sepulcro, foi lá, às pressas, com outro discípulo. Mas este, chegando antes que ele, deixa por respeito que Pedro entre por primeiro. A missão de Pedro. Após a ressurreição, os apóstolos se reuniam em cenáculos, onde o Mestre às vezes lhes aparecia. Cada um retoma a própria vida diária. Pedro volta a se ocupar da sua barca e redes. Foi precisamente depois de uma noite inteira sem pescar, que o Mestre lhe aparece mais uma vez, pede-lhe para apacentar seu rebanho e lhe prediz com qual morte seria glorificado. Depois da ascensão, Pedro torna-se o ponto de referência dos apóstolos e dos primeiros seguidores de Cristo. Começa a falar em público, a pregar e a fazer curas. Foi convocado, preso e solto diversas vezes pelo Sinédrio, obrigado a aceitar a autoridade com a qual falava, e o povo, entusiasta em torno a ele, aumentava cada vez mais. Pedro começa a ir de cidade em cidade, transmitir a boa nova. Mas volta sempre a Jerusalém. Ali, certo dia, aparece Paulo a ele e aos outros apóstolos, falando sobre a sua conversão. Pedro e Paulo tomam, depois, estradas diferentes, sem poupar esforço nas várias viagens. Porém, ambos sempre se cruzam pelas ruelas de Jerusalém. Pedro confronta-se muito com Paulo, aceita suas observações e considerações. Com ele discute também sobre as orientações a serem adotadas pela igreja nascente. Por fim, os 2 apóstolos voltam a se encontrar em Roma. Bispo de Roma. Pedro confirma a fé da comunidade cristã e a dirige. Durante a perseguição de Nero foi preso e depois, crucificado de cabeça para baixo por seu desejo. No entanto, Paulo foi condenado à morte e decapitado pelo tribunal romano. Segundo a tradição, o martírio dos 2 pilares da igreja deu-se no mesmo dia, 29 de junho do ano 67. Pedro morreu no circo de Nero, na colina Vaticana, e Paulo na Via Ostiense. Sobre sua sepultura surgiram a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo extramuros. São Paulo apóstolo, padroeiro da cidade de Roma. Saulo, judeu de Tarso, na atual Turquia, era um cidadão romano, culto, instruído na escola judaica continuada em Jerusalém, formado pelo rabino Gamaliel. Tinha uma boa formação cultural greco-helênica, portanto conhecia o grego e o latim. Filho de um tecedor de cortinas, ele aprendeu também esta arte manual paterna. Como muitos judeus da época, Saulo tinha um segundo nome greco-latino.
Paulo, escolhido por simples assonância com seu nome. Era perspicaz, corajoso e audaz, tinha uma boa capacidade dialética. A sua personalidade emerge dos Atos dos Apóstolos e das suas 13 cartas. Ele não conhecia Jesus e por isso, foi um dos primeiros a perseguir os cristãos, que pensava fizessem parte de uma seita perigosa, que devia ser debelada. Foi mencionado nas Escrituras pela primeira vez na narração da lapidação de Estevão, primeiro mártir cristão em Jerusalém. Brioso sustentador da tradição judaica, Saulo assolava a igreja entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão. Os discípulos o temiam e para fugir da perseguição, alguns se espalharam em várias cidades, entre as quais Damasco. A caminho de Damasco, Saulo pediu autorização ao sumo pontífice para processar os fugitivos de Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo levantou-se do chão, e abrindo os olhos, não conseguia ver nada, Et 9,36. Então foi acompanhado a Damasco, onde por 3 dias, transtornado pela ocorrência, não comeu nem bebeu. No terceiro dia, apresentou-se a ele um homem chamado Ananias, ao qual, durante uma visão, Deus pediu para procurar Saulo e impor-lhe as mãos, para que recobrasse a visão. E revelou a Ananias: Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo foi batizado, entrou em contato com a pequena comunidade cristã local, apresentou-se na sinagoga e deu testemunho do que lhe havia acontecido. Assim começou seu apostolado, agregou-se aos discípulos de Damasco e iniciou a pregar com entusiasmo. Depois foi a Jerusalém, onde conheceu Pedro e outros apóstolos que, com certa diffidência, o acolheram e lhe falam longamente sobre Jesus. Paulo os ouviu, aprendeu os ensinamentos deixados pelo Mestre e fortificou sua fé. Assim prosseguiu a sua pregação, mas se deparou com a hostilidade de muitos judeus e a perplexidade de vários cristãos. Deixou Jerusalém e regressou para Tarso, sua cidade natal, onde retomou seu trabalho de tecedor de cortinas, mas ao mesmo tempo continuou a evangelização. Alguns anos mais tarde, junto com Barnabé, um dos primeiros judeus convertidos, Paulo chegou a Antioquia, onde instaurou um íntimo contato com a comunidade cristã local. As viagens apostólicas. Após um breve período de permanência em Jerusalém, Paulo prossegue sua missão em outros lugares, começando por Antioquia, entre os judeus e, sobretudo, pagãos, chamados gentios. Ele fez 3 grandes viagens, na primeira, âncora em Chipre e em diversas cidades da Galácia, onde funda diversas comunidades. A seguir, regressa novamente para Antioquia e Jerusalém, para debater com os apóstolos a questão dos convertidos do paganismo, se deviam ou não respeitar os preceitos da tradição judaica. Na segunda viagem, dirige-se para o sul da Galácia, depois a Macedônia e, por fim, a Grécia. Detém-se em Corinto por mais de 1 ano, e a seguir, vai a outras cidades como Éfeso e novamente a Jerusalém e Antioquia. Dali, Paulo parte para a sua terceira viagem. Permanece 3 anos em Éfeso, depois vai a Macedônia, Corinto e outras cidades. Visita ainda as comunidades que o haviam acolhido antes e, enfim, volta para Jerusalém. Ali confronta-se com Tiago sobre as tensões surgidas entre as comunidades que havia fundado e os judeu-cristãos, a respeito de algumas normas da lei judaica. Rumo ao martírio. Acusado pelos judeus de pregar contra a sua lei e de introduzir no templo um pagão convertido, foi preso. Sob processo, Paulo, como cidadão romano, fez apelo ao imperador e foi transferido para Roma. Após sua prisão, visita diversas cidades, fazendo etapa em Cesareia e em outras localidades. Em Roma, onde se encontra também Pedro, entra em contato com a comunidade cristã. Livre por falta de provas, prossegue a sua missão. Mas foi preso, outra vez, sob o império de Nero. Foi condenado à morte pelo tribunal romano e decapitado na Via Ostiense, enquanto Pedro era crucificado na colina Vaticana.
Segundo a tradição, o martírio de Pedro e Paulo ocorreu no mesmo dia, 29 de junho do ano 67. Sobre sua sepultura surgiram a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo extramuros.